3, eu acho. Ah, agora começou a gravar. Agora sim. Agora vamos dar início. Bom, eu vou, é, eu vou falar mais de novo, assim, que eu já comentei até agora, mas hoje é um dia que eu quero escutar vocês. Eu estava comentando aqui com vocês e estava conversando com o Henrique ali no grupo. Eu acho muito interessante que vocês também tragam as experiências daquilo que vocês já estudaram, já vivenciaram, e ficou, né, digamos assim, uma tarefa de casa, uma tarefa assíncrona, fazer a leitura do edital Elizabeth Anderle. Eu sei que não é um material fácil de entender, não é uma leitura agradável, né? Mas para quem deseja conhecer, se aprofundar ou se especializar na elaboração de projetos, é fundamental que seja feita essa avaliação dos termos, né, que são complexos, mas que são textos usuais, né, dentro de editais de cultura, que, querendo ou não, um edital ainda é um instrumento jurídico, então ele tem, sim, uma linguagem mais rebuscada, apesar da PENAB já ter facilitado, digamos assim, né, essa linguagem, ela já se tornou quase que um padrão, mas nós temos editais bem específicos, como o caso do edital Elizabeth Anderle, que ele veio bem simplificado nesse formato desse 2025, mas ainda ele traz muitas informações que para algumas pessoas não são termos, não são palavras que estão no cotidiano, né? O Henrique falava sobre a questão das licitações, o que a licitação tem a ver, né, com a cultura, o que a licitação tem a ver com o edital de cultura. Bom, cada vez que a gente escreve um projeto cultural, a gente está licitando, né, com o poder público. São formas diferentes, né, que são abrangidas pela legislação de licitação. A PENAB já foge dessa característica da legislação de licitação, mas ainda traz características, assim, digamos, o formato ainda está ali presente, né? Eles não falam nela, mas nasceu dela, né? Esse desenho da entrega de documento, da entrega dos projetos, ainda está relacionado às licitações. No decorrer dessas semanas que a gente não se encontrou ali, né? Semana passada a gente não teve nosso encontro. Eu fiz só aquele videozinho de Reels, um short, né, no YouTube. Quem pode assistir, é um vídeo bem curto, falando um pouquinho de Lei Rouanet, já para dar aquela introduçãozinha assim no conteúdo que a gente vai acessar depois. E muitas pessoas vieram me perguntar, né? Muitas pessoas que estão aqui no curso, que não estão na sala hoje, mas vieram me perguntar sobre a questão da documentação, onde encontrar essas documentações. Apesar de para quem está já fazendo projetos, já está acostumado, né? Retirar uma CND, uma certidão trabalhista, da FGTS, mas talvez para alguns que nunca tiveram contato, realmente é um processo que é difícil, né? Quando me lembro, assim, quando eu comecei a minha vida profissional, eu comecei dentro de um escritório de direito, né, de advocacia. Então, eu vim construindo algumas expressões, né, tipo, vim caminhando com essas expressões e conhecendo elas. Quando eu cheguei na cultura, concursada, daí na fundação, eu já me lembrava, né, dessa documentação, mas não era uma prática do dia a dia. E se não é uma prática do nosso dia a dia, se torna realmente difícil de começo. Aí, assim, agora eu queria, tirando esse gancho da licitação, se o Henrique puder trazer uma fala dele, contar esse conhecimento dele que ele tem de licitação, e expor, enfim, eu estou chamando o Henrique aqui, mas também se ele não quiser falar agora, mas eu quero escutar vocês. Então, assim, a aula hoje é para hablarmos mesmo e vocês trazerem para mim
quais são o que vocês entenderam do edital? Quem conseguiu ler, não conseguiu ler? Foi até um pedaço e não avançou, sabe? Eu quero escutar essas demandas agora de vocês para eu poder direcionar depois vocês para finalmente ali do projeto. Eu sei que muitos não vão fazer projeto nesse momento, mas ainda assim é uma oportunidade para deixar isso tudo já estruturado, porque se vocês já estiverem mais confiantes nesse momento, assim que abrir o próximo edital, seja do PENAB, seja qualquer outro edital que venha a ser lançado pelo Estado e município, vocês já vão estar mais confiantes para poder apresentar suas propostas. Fiquem à vontade, agora eu quero escutar vocês. Microfone fechado, Regi. Deu? Estão me ouvindo? Sim. Então, eu confesso que eu dei uma lida no edital, uma lida rápida. Achei muito complicado, ainda mais que é a primeira vez que eu me deparo com ele, né? Tudo muito novo para mim. Até conversei com você em particular, né? Para a gente estar sentando, vendo o que você pode ajudar nesse momento. Daí, assim, eu não sei se irei participar nesse, mas é bom que eu tenha conhecimento, né, de como funciona. Mas eu também tenho uma dúvida, se caso eu participar ali na parte de cultura, arte, ali, de criação de livros, literatura infantil, eu preciso saber, por exemplo, quais escolas, depois que esse livro ficar pronto, né, se passar no edital, tudo, eu preciso ter o nome das escolas que eles serão distribuídos? Essa também é minha dúvida, se tu puder esclarecer. Ótima pergunta. No caso específico agora do edital Elizabeth Amberley, ele pede, né, ele exige que sim, que já sejam apresentadas as cartas de anuência dos locais, no teu caso são as escolas, onde você vai apresentar, entregar os livros, apresentar o teu projeto, de repente fazer contação de história, enfim, dependendo da ação, né, que tu vai desenvolver dentro da escola. Precisa. Então, é uma parte burocrática, porque você já vai ter que levar a estrutura do projeto 100% ali no escopo do desenho do projeto, e é uma característica deste edital, né? Então, assim, não se espantem com isso, porque não são todos os editais que têm essa característica. Mas, apesar de parecer que ele é bem burocrático, o Elizabeth Anderley, ele, como tu leva tudo muito redondinho para eles aprovarem, quando tu vai executar, se torna mais simples. Por quê? Ele está todo desenhado, né? Tu já tem o horário, tu já tem a data, tu já tem tudo ali. Ou pelo menos tu já tens se tu não tens ainda a data e o horário, mas tu tens um mês, por exemplo, né? O edital deixa eu trabalhar por 6 meses. Então, a partir do momento que eu receber o recurso, eu sei que no 5º mês eu vou estar lá na escola tal, fazendo o processo. Aí, depois, quando tu for aprovado, tu já tem a anuência da escola, que já disse que te aceita ali, já está lá no projeto, depois tu só vai confirmar com ela a data e o horário. Ai, e agora? Aconteceu que a escola não vai poder me atender naquele mês. Aí existe a readequação, né? Aí você vai ou alterar a escola, então aí são documentações que vêm e vão, né? Você apresentou no projeto a carta de anuência, se você precisar alterar o local ou a data, né? Dependendo do que tiver estruturado ali, a escola tem que dizer que ela não pode te atender naquela data, ou que ela nem pode te atender, e daí tu vai apresentar isso tudo de novo para eles, e eles vão renovar, digamos assim, a estrutura do teu projeto para tu inserir uma nova informação. Então, assim, não é que isso vai te engessar, que tu só vai poder fazer naquele lugar, e se der alguma coisa errada, tu não, né, o que tu vai fazer? Mas, para o edital Elizabeth Anderley, sim, eles pedem que você já leve toda a documentação pronta. Então, a carta de anuência das escolas, carta de anuência das pessoas que vão trabalhar contigo. Quando a gente fala em pessoas, né? A gente sempre pensa na equipe técnica. A equipe técnica são as principais pessoas, aquelas com as quais você já tem parceria de longa data
ou vai criar essa parceria que seja, digamos, daqui para frente. Né? Por exemplo, a Mari, que faz a comunicação e mentoria em Libras, já é parceira de projetos. Então, é uma pessoa da minha equipe técnica já, assim como eu sou da equipe técnica de outras pessoas. Né? Então, a gente já tem esses contatos e já se mantém meio que ligados com carta de anuências e portfólios. Né? Então, é a mesma coisa que tu vai fazer com os locais. Outro exemplo para mim é a FURB. A FURB é uma parceira. Então, eu sempre conto com a FURB. Não pense em outro lugar. Preciso de um espaço para fazer alguma atividade? FURB. Então, eu mando um e-mail para lá e digo, olha, estou com um projeto, assim, assado, gostaria do apoio de vocês podem me fornecer uma anuência, né? Aí manda a documentação do edital para eles saberem do que é, manda a proposta do projeto para eles saberem do que é, mesmo que seja só um rascunho. E daí manda o documento para eles assinarem já com os dados pré-preenchidos, que facilita bastante. Então, essa troca vocês já têm que fazer, já é um pensamento que vocês têm que estar alinhado. Daí tu sabes me orientar quanto ali à escola municipal, eu preciso ir na Secretaria de Educação ou em cada escola falar com a direção e pedir autorização? Aí vai depender muito da tua relação com as escolas. Se for uma escola que tu já tens facilidade de conversar com as diretoras, coordenadora pedagógica e tudo mais, vai direto nelas. Se tu não tem essa afinidade com nenhuma delas, é um caminho mais duro, mais longo, Secretaria de Educação, né? Então, infelizmente, digamos assim, as escolas têm sido, sim, não tem sido fácil, digamos assim, a gente ter acesso à anuência dos espaços diretamente com a Secretaria de Educação, né? Não é uma coisa muito fácil, não. Principalmente porque quando vai para a Secretaria de Educação, muitas vezes acaba tendo que passar pelo Conselho da Educação. Então, é um processo que demora bastante. Então, eu preciso de uma escola, eu vou com a diretora tal, com a coordenadora tal, que eu já conheço. É a minha opinião, né? Porque se for depender do trâmite, que é o trâmite legal que eles têm, a gente também não pode dizer que é uma coisa que é errada, não. Existe um trâmite, existe um protocolo que tem que ser cumprido por eles, e só que ele é demorado, né? Então, para quem vai escrever um projeto, às vezes não tem esse tempo todo para esperar 30 dias para uma reunião do Conselho de Educação para receber uma aprovação ou não, né? Se o teu projeto vai ser aceito nas escolas. Entendi. Obrigada por esclarecer. Juliane está com a mão levantada. Oi, Taia. Boa noite para ti, os demais. Boa noite. Boa noite. É assim, ó. Eu estava conversando com a minha mãe sobre o meu projeto, né? Ela estava me dando uma ideia, né? Como eu tenho o teu contato, uma hora eu vou te mandar uma mensagem para a gente se encontrar pessoalmente, né? Eu e a minha mãe e você para nos ajudar, porque eu estou tendo algumas dificuldades a referente ao projeto, sabe? Era isso que eu queria falar contigo, sabe? Claro. Tu queres expor mais alguma coisa? Se conseguisse ler e tal. Não, era isso mesmo. Aí eu te mando a mensagem, aí a gente aguarda para a gente combinar contigo o lugar para a gente ver isso, tá certo? Tá bom, então, vou ficar esperando. Então tá, obrigada. Nada. Realmente, assim, é uma leitura complicada, né? Edital é difícil. Não é nada que a gente consiga aprender, assim, em uma semana. Eu vou ser bem honesta, muitas vezes a gente escreve um projeto com toda certeza de que não esqueceu nenhum fragmento do edital e depois a comissão de análise lá do projeto vem e esfrega na nossa cara que o item do inciso da letra XY você não cumpriu. Então, assim, também não quero que vocês se frustrem, né, com essa situação, achar que vocês não têm capacidade para escrever um projeto, para conseguir verba pública, né, para executar as ações. E eu acho muito importante que quanto mais pessoas se reúnam
e comecem a utilizar esses mecanismos, é o único meio da gente ter de fortalecer, né? Isso já é clichê, né? Essa frase, fortalecer a cultura, mas é isso mesmo. Né, independente para o lado que a gente ande, a gente tem que sempre estar pisando, né, no que nos pertence, é o pertencimento. Assim em toda a área, né, não pode ser diferente na cultura também. Quem mais quer trazer para a gente algum comentário, alguma dificuldade? Karine? Oi, Thay. Oi, pessoal, boa noite. Oi, oi. Então, assim, eu li o edital também, né? Eu achei que ele tem bastante detalhes e bastante coisa, assim, para organizar. Então, eu, assim, como até comentei contigo, eu tô mexendo um pouco cru ainda, né? Para ser uma proponente, assim, porque eu achei bastante complexo e cheio de detalhes que têm que ser observados. Mas eu estou bem animada, eu estou anotando as ideias, que nem você deu aquela dica de a gente ir anotando, né? E estou buscando bastante referências também de outros projetos que já estão rodando, assim, participando, para ver como é, para ver as ideias. E, e é isso que eu queria comentar, assim, sobre esse momento, assim, mas eu achei bem interessante ali a questão do anexo da estrutura da proposta, que ele fala, né, de plano de divulgação, plano de distribuição, daí aquela parte do currículo e portfólio, né, e aí eu fiquei pensando que tem bastante coisa, em relação à equipe técnica, né, a gente tem que buscar bastante profissionais, assim, para complementar e atender todos esses critérios, né. Realmente se fortalecer como equipe técnica, que ela é chamada de equipe técnica, né? Então, são os principais profissionais que vão estar envolvidos no projeto, seja uma produção cultural, seja o próprio artista, às vezes o proponente é o próprio artista, às vezes o proponente é o produtor cultural da proposta, é uma pessoa que vai fazer a comunicação do projeto, né? É bem importante, porque mesmo que o projeto é pequeno, a gente sempre acaba deixando de lado uma coisa que é muito importante, que é a divulgação, né? A gente solta um release, se o release sai ou não sai na mídia, a gente não tem muito o que fazer, porque a gente não é da área, né? A gente não é comunicador, não trabalha com jornalismo, nem nada disso. Então, ter, assim, essa equipe meio que consolidada, já é um bom passo, sabe? E às vezes esse movimento de estar presente nas oficinas, participando das apresentações de outros colegas dentro da sua área, isso vai fortalecendo com que vocês tenham essas parcerias, assim, né? Que acabam surgindo, às vezes, no susto, digamos assim, tipo, começa a fazer um projeto, aí vai, fulana, quem tu tem para me indicar, né? Ah, eu te indico o Beltrano. Aí vai lá e começa e se afina com a pessoa e acaba gerando essa conexão e a pessoa se torna já um parceiro. Então, tu acaba pensando sempre na mesma pessoa, digamos assim, para desenvolver a proposta. E isso não é errado, né? Muitas pessoas do meu ramo como parecerista tem uma visão até distorcida disso. Talvez por não serem proponentes de projetos, eu estou supondo, né? Acham que muitas vezes eles vão encontrar um projeto que o mesmo profissional ele está inserido em todos os projetos, né? Mas às vezes a gente só tem aquele profissional no entorno, né? Até a gente descobrir novas pessoas, e daí sim, então o leque de profissionais vai se abrindo, né? O mercado acaba se ampliando, mas uma pergunta que me fizeram sobre, meu Deus, revisão textual, editoração, etc e tal. Daí eu falei, eu só conheço uma pessoa. Eu falei assim, né? E daí eu passei o nome da pessoa. E daí a pessoa falou, tá, tipo, né? Mas não tem mais ninguém. Daí eu falei, o que eu confio, que eu conheço, é a única pessoa. Eu falei assim, né? Não vou poder indicar quem trabalha que eu não conheço, mas
existem, a Secretaria de Cultura está aí, liga para lá e vê se tu consegue mais alguém. Mas é isso, a equipe técnica é como se cada projeto é uma pequena empresa, né? Então são as pessoas que se relacionam como essa pequena empresa aí desse projeto naquele período. Às vezes dá certo, às vezes a gente percebe que ao longo da trajetória do projeto aquilo não funcionou bem, daí a gente vai em busca de uma nova pessoa, né, para substituir, para integrar a equipe. E às vezes a equipe vai crescendo tanto que quando tu percebe assim, tu pensa, né, me sinto insegura para colocar o primeiro projeto. Depois que tu perceber que tu tem pessoas que estão ali do teu lado, segurando na tua mão, e fazendo com que a tua ideia, né, seja executada, aí, aquele medo inicial sai, sabe? Aí vem aquele gás, aquela garra, aquela vontade de querer fazer mais, querer fazer maior e trazer mais pessoas. Isso é bem comum acontecer, né? A gente só não pode se deixar frustrar, primeiro, pela não contemplação, que é um tapa na cara assim, muito grande, principalmente a questão, tem parecerista que é muito duro nas análises. E outra coisa é ter o máximo de controle possível sobre a execução da proposta, se tiver muito centralizada, com poucas pessoas. Porque senão, no final do processo, até a prestação de contas, tu vai dizer, eu nunca mais quero fazer um projeto na vida. Eu vou para a cadeia, mas não quero fazer projeto, entendeu? É mais ou menos assim. Eu escutei muito nos 10 anos que eu fiquei no Fundo Municipal, assim, eu vi muita história, vi muitos depoimentos e mesmo a gente falando assim, fulano, não fica assim, não, vai dar tudo certo, mas a gente entende também, né, que a responsabilidade da pessoa, né, ela tá pegando um dinheiro público, ela não é uma pessoa irresponsável e alguma coisa ali no meio deu errado, porque, enfim, a gente não tem controle sobre tudo, e aí a pessoa se penaliza no final por não ter dado conta. Mas não façam isso, entende? Com relação a problemas de prestação de contas, tudo tem solução, né? A gente só não tem solução realmente para a morte. Mas eu sempre digo assim, vamos respirar. Deu ruim, deu errado. O que nós podemos fazer para consertar? Vai sair dinheiro do meu bolso, eu vou ter que devolver dinheiro? Paciência, a próxima vez eu não vou errar, entende? Eu não tenho dinheiro para devolver. Bom, o governo deve ter algum tipo de negociação parcelada. Sempre tem, né? Então, com relação a essa questão da insegurança, né? Falando da insegurança de colocar o primeiro projeto. E para quem tem insegurança de colocar o primeiro projeto, nada melhor do que participar de um outro projeto, estar envolvido, se reunir com quem já trabalha, e que pode agregar o seu projeto, que tem essa vontade de agregar, para poder colocar a pessoa no mercado, assim, né? Para ela começar a entender o que é um projeto, caminhar, enxergar um projeto. Isso é muito bacana, assim. Sônia, deixa eu... Oi, Oi, tudo Sônia, certo? tudo Tudo certo. bem? Então, eu li de maneira bem rápida e geral o edital, né? Claro que tem que ler com mais detalhe, porque tem muita coisa ali, né? Eu ainda não criei a minha conta de acesso, estou pensando em criar e me desafiar, vamos dizer assim, né? E aí, provavelmente eu entraria, minha ideia de projeto entraria ali na categoria de cultura e artes, né? Com o trabalho sobre leitura e literatura, na área de letras, mas não de livros, e sim de leitura e literatura, né? Pensando a ideia que a gente já desenvolve aqui na nossa escola do circuito literário, já vamos para o 4º ano, de envolvimento das duas artes, que é a literatura e o teatro infantil. Então, estou pensando nesse aspecto e eu queria tirar algumas dúvidas em relação ao portfólio, né? Que o portfólio que eu estou organizando, já está quase organizado, é mais o projeto nesses 3 anos que a gente desenvolveu,
colocando fotos, colocando textos, resultados, desenvolvimento desses 3 anos, para comprovar, vamos dizer assim, que realmente o projeto aconteceu, e com bastante detalhe, com as datas, tudo, né, com as legendinhas das fotos. Só que eu queria que você desse mais, assim, mais algumas dicas do que pode além disso, né, falando do projeto, de tudo ali, as etapas, objetivos, metodologias usadas, desenvolvimento, resultado. O que mais que a gente poderia colocar para tornar esse portfólio mais rico? Bom, o portfólio é uma atividade bem interessante para ser praticada, porque além de que assim, ó, vocês fizeram um portfólio, eu vou pegar o caso, né? O portfólio da ação em si, né, que vocês já têm montada, estruturada, ela já acontece e vocês querem agora multiplicar ela. Então, ótimo, vocês já têm a estrutura, vocês já demonstram ter capacidade de execução da proposta. Isso é muito importante. Agora, o próximo passo de vocês é organizar o portfólio das pessoas responsáveis por cada etapa, né? Provavelmente tem uma pessoa que coordena o geral, então é importante ter esse portfólio dela, mesmo que o portfólio se repita, digamos assim, com as próprias atividades, porque está vinculado, né, às atividades do projeto, isso não tem problema, né? Mas é importante demonstrar a trajetória dessa pessoa que é responsável, ou das pessoas responsáveis. Não precisa ser uma trajetória desde o início sei lá, da atividade de faculdade, mas pelo menos, assim, uns 5 anos, se a pessoa tiver, ou 3 anos, que é o tempo da proposta. Se não tiver também os 3 anos, o último 1 ano de atividades também já é interessante, né? Para mostrar que, além da proposta ser execuível, a pessoa que está à frente, ela também tem capacidade de executá-la. Então, assim, o que pode caber dentro do portfólio, além de fotografias, matéria de jornal, notas, né, de página que sai em sites, que sai nas redes sociais, entrevistas, participação em alguns eventos com algum trabalho específico, né, de alguma função específica. Se tem formação na área também é interessante, porque demonstra essa capacidade, ou uma formação uma área correlata, né, de repente, eu não tenho nenhuma formação em artes visuais, por exemplo, mas eu tenho formação em pedagogia, então eu estou ali dentro desse nicho, né, assim, para exemplificar. Então, isso é importante conter no portfólio. Então, assim, agora vocês já têm, a grosso modo, um portfólio grande da proposta, que já demonstra capacidade técnica de executar o projeto. Agora vocês vão começar a ramificar. Quem são as pessoas que fizeram até hoje esse projeto acontecer? Eu, Sônia, vou supor, tá? Coordenadora geral. Quais as atividades que eu executei nesses últimos anos aí que a proposta já está acontecendo? Onde eu me encaixo nisso, né? Aí puxa pela memória, já participei de alguma outra atividade relacionada a isso, numa outra situação que não essa? Não participei. Então está totalmente ligado ao projeto, né? Meu eu artístico nasceu ligado a esse projeto. Então, tu vai construir daí o teu portfólio sozinha. A partir dali, o teu portfólio começa a criar forma, e aí tu começa a se enxergar como uma pessoa, como além, né, do projeto. Né? Tipo, o meu eu além do projeto. Hoje você é o projeto, né? Você sente o projeto. Mas aí você vai começar a se construir como persona, né? Dentro da cultura. E assim vocês vão ter que visualizar para cada uma das pessoas que vão integrar. Porque nem sempre essas pessoas vão ter realmente já um portfólio formatado, digamos assim. Né? Não precisa ser uma grande estrutura, com milhões e milhões de folhas e páginas, mas que deixe claro para a pessoa que vai analisar, o parecerista que vai analisar o projeto, de que você tem sim conhecimento naquilo que tu está fazendo, mesmo que tu nunca tenha feito um projeto na vida, assim, com edital, né, de incentivo.
mas tu já executava alguma coisa, então tu tem conhecimento. Tu não é um leigo, 100% leigo, né, no negócio. Tu pode não ter experiência em tramitar um edital, mas tu tem experiência na atividade que tu vai executar. Então, esse é um ponto bem importante, assim, para vocês agora formatarem portfólios, né? Portfólio, eu considero que é uma atividade bem chata, tá? Eu confesso que eu não gosto muito de portfólios, porque a gente sempre esquece alguma coisa, sempre fica um documento de fora, uma informação. Então, para mim, o portfólio é um troço que ele está sempre sendo construído. Toda semana eu tenho que olhar para ele, todo mês eu tenho que olhar para ele, né? Porque sempre vai ter mais alguma coisa para acrescentar, porque a gente começa a se segmentar muito, principalmente quando a gente entra na produção cultural. Que é, né, o nicho que vocês estão entrando, né, na produção cultural, vocês acabam se segmentando demais. Né? Hoje eu estou na literatura contando história, amanhã eu estou escrevendo um livro, publicando um livro, então tá ali, né? Aí depois eu estou ali fazendo uma biblioteca comunitária, e quando tu vê, mas eu estou dentro da área de biblioteca, livro, leitura, mas em várias pontes diferentes, assim, trabalhando para várias coisas. Então você acaba se tornando várias coisas, né? E isso tudo tem que estar dentro do portfólio depois. Obrigada pelas dicas. Então, você acha que nesse momento, sim, porque realmente eu sou a pessoa que coordena o projeto. Então, é importante, de repente, então, fazer essa parte que eu ainda não tenho bem organizadinha em relação ao que eu venho desenvolvendo, as funções, os cursos que eu participei, tudo que eu complementar como currículo ali, né? E direcionado ao projeto mesmo. Isso, todo o teu conhecimento que é correlato às atividades que o projeto desenvolve, né? O Henrique estava falando ali no grupo que ele fez curso de licitação. Então, assim, não tem nada a ver com, vamos supor, com literatura, com história, com nada disso. Mas é correlato, né? Então, tu mostrar que tu tem conhecimento a mais, mesmo que não seja exatamente na área, também faz a diferença, né, no negócio. E a gente acaba buscando daí esses conhecimentos, porque não dá para depender 100% da explicação que o próprio gestor público traz, né? Os editais, eles têm muitas brechas, né? Os bonitos casos omissos, assim, que acaba se tornando uma decisão de um outro grupo que pensa da forma como quer pensar, né? Naquele momento. Eu fiz uma pergunta, inclusivemente, para o Elizabeth Anderle, porque surgiu uma demanda para fazer em São Paulo, daí eu perguntei, eu disse, no edital não diz que não pode, eu posso? Aí eles já vieram com, realmente o edital é omisso quanto a isso. Tipo, aí eu fico, que bonito, né? Quando vocês me analisarem, daí vocês vão dizer se eu posso ou não posso executar. Então, enfim, eu não tive resposta se eu posso ou não posso. A princípio, eu posso, né? Tá lá dentro do caso omisso. Mas depois, quando eles vão fazer análise, eles vão dizer, não, a gente quer um projeto tem que ser 100% para Santa Catarina. Pode para São Paulo. Daí eu botei lá e recebi um não, né? Mas é isso, né? Então, qualquer fato ali com relação ao teu portfólio é muito importante, né? Escrever e colocar, independente que não seja exatamente na área. Essa formação que vocês estão buscando aqui, com os conhecimentos que eu tenho e que eu posso compartilhar com vocês, e os conhecimentos dos colegas de vocês aqui dentro, isso também já faz uma bagagem para vocês, né, de portfólio e tal. Formação, né, na área de elaboração de projeto é importante. Ainda mais que essa daqui é uma formação mais longa, né, ela se torna um pouco mais profunda do que uma formação normal, que geralmente acontece no final de semana, assim. Obrigada. Nada. Deixa eu ver, eu abri a fila aqui, eu acho que tá... O Henrique. Henrique, fique à vontade. Oi, estão me escutando? Sim, escutamos. Eu estava vendo vocês estão... Eu entendi que hoje o tópico é sobre Lei Rouanet, mas estão falando já do Elizabeth Andrade, né? Daí, aproveitando,
eu acho que 2 anos eu seguido eu coloquei o projeto na Elizabeth. Um foi para dar... Não, foi os mesmos projetos. Um eu não aprovei pela admissão, eu não sabia, eu acho que faltou alguns documentos. E o segundo eu até aprovei, só que também eu acho que não sei se o meu projeto é viável ou não viável, né? Dependendo do interesse da proposta, porque ele pede mais artístico, né? E eu fiz o meu, era a modalidade de curso de impressão 3D, daí que eu passei, né? Eu já trabalhei, assim, só para vocês, eu já trabalhei em alguns projetos que eu fui sempre ministrante de curso, né? De arte e tal, de outros proponentes. E, assim, os meus projetos, quando eu tento colocar, eu nunca consigo aprovar, mas é interessante. Mas eu queria saber, assim, é que o pessoal está falando muito de livro, de literatura. Será que tem um quesito a mais para esse tipo de projetos ser aprovado, respeito de literatura ou exposição de arte ou alguma coisa? Curso, será que não é tão viável assim? Não sei, tem algum, não sei se vocês conhecem, né, mas tem algum nicho assim pautado, de repente, esse tipo de projeto para arte visual, para cinema, curso de roteiro, curso de animação? Não sei se não é tão característico do edital, de repente não é tão viável. É que às vezes a gente pensa, pô, vou botar meu projeto, só que talvez não seja nesse edital, né, que ele aprova. Eu acho que eles dão interesse para outros tipos de projetos, dependendo, né? Será que tem esse tipo de interesse no Elizabeth? Eu não sei se tem um foco assim. Queria saber se essa é a minha curiosidade. Uhum. Assim, teu nicho, digamos assim, entraria nas artes visuais, né? Sem dúvida. O edital da Elizabeth Anner, ele não traz um campo específico para tu falar de... como eu vou citar aqui o nosso Herbert Holitz, ele traz a comunicação, informação e cultura, um nicho específico. Mas isso não quer dizer também que eu entre em artes visuais, design e moda, e faça formações ali. É totalmente permitido, não existe vedação e não existe preferência, digamos assim. E o Anderle, ele é para fruição e formação. Uhum. Então, caberia totalmente. É só estruturar bem a proposta, trazer os elementos necessários, que isso é agora um ponto bem importante. Os elementos necessários para apresentar a proposta. O Anderle, ele não traz bem delineado toda essa documentação. Mas se vocês tirarem, por exemplo, o nosso edital municipal, do Fundo Municipal, o Prêmio Herbert Holitz, ele traz bem detalhado o que é necessário. Então, é legal fazer esse casamento de editais, ou seja, de informações, para vocês também tirarem como base e terem um roteirinho, digamos assim, dos documentos que precisa. Por exemplo, no caso de uma formação, é imprescindível que eu tenha todo o conteúdo da formação já formatado para apresentar no projeto, ou seja, metodologia de aplicação, quem é o público-alvo bem desenhado, o público-alvo tem que estar bem desenhado, o conteúdo programático tem que estar 100% ali, os documentos dos ministrantes, né, da formação, carga horária dessa formação, se ela é uma formação única, tipo workshop, se ela é uma formação contínua, como essa que nós estamos fazendo agora, que são várias aulas, com vários conteúdos diferentes, além da troca, né, de vivências, porque eu acho que nenhuma aula seria 100% se não tivesse essa troca de vivências. Então, esses elementos é que vão definir se a tua proposta ela está execuível, tá, digamos assim, não é a palavra aceitável, mas se ela está bem estruturada. Então, de repente, a dificuldade maior é saber quais são esses documentos técnicos que eu preciso apresentar para cada proposta. A gente até pode abordar, eu posso trazer, de repente, mais para frente, sobre isso, que daí a gente entra no nosso edital aqui municipal, que ele traz já uma relação. Eu espero que não tirem dele essa característica,
porque ajuda bastante na hora de você apresentar elementos comprobatórios de que você sabe o que você está fazendo, porque a verdade é essa, tu tens que comprovar que tu sabe do que tu está falando, do que tu sabe o que tu está fazendo, até mesmo assim, ó, vamos supor, uma oficina de pintura, se você não colocar em nenhum momento que você vai utilizar pincel, mesmo sendo algo, tipo, não, a pintura tem pincel, entendeu? Tá ali já, mas você não escreveu em lugar nenhum que você vai comprar pincel ou que você vai fornecer os pincéis. A pessoa que vai analisar vai dizer, ué, vai pintar com o quê? Com o dedo? Que tem pintura com o dedo? Vai pintar com o quê? Com palito? Com cordão? Né? Sempre fica uma dúvida. Então, é onde que, às vezes, a nota acaba sendo diminuída. Isso não significa que o projeto é ruim. Só que faltou para quem lê o projeto, faltou uma informação. Então, esse processo de construir o projeto, e serve com base em tudo. Como a Sônia estava falando do portfólio, a Regi falou a questão do local, se tu não tiver isso tudo alinhado, com certeza tu vai ter notas menores, né? Porque é onde é feita a relação, né, digamos assim, o custo-benefício para o município ou para o estado sobre a apresentação do projeto. O projeto X trouxe todos os elementos comprobatórios, ele é um projeto 9, o projeto Y faltou 3, 4 elementos, ele é um projeto de nota 7, mas não significa que aquele projeto 7 é ruim, né? Ou que a ideia é pior do que a que tirou 9. O outro só teve a felicidade de conseguir trazer todos os elementos para dentro da proposta dele. Talvez é ali que tu precise desse refinamento, Henrique. Não sei, assim, é uma visão, assim, né? Uma dica, assim, digamos, né? O refinamento das atividades, mas eu acho que a oportunidade tem para tudo, sim. Ah, legal. É que também, assim, ó, normalmente também a distribuição de renda é complicado, assim, porque tu não dá para distribuir tanta renda, assim, curso tu só precisa do ministrante e um coordenador de curso, né? Daí, só que como é um trabalho de impressão, eu comprei muito material, né? Eu botei muito, eu ia fornecer minhas impressoras, só que daí os alunos iam comprar bastante material de resina, para eles imprimir as impressões dele também. Enfim, é complicado, né? Então, eu vejo que talvez, de repente, não sei se por causa da distribuição de renda também seria um ponto negativo, é só 2, né? E aí eu boto que a divulgação vai ser do modo físico mesmo, espalhando no Facebook, no Instagram, né? Então, também teria que... Então, depende muito. Então, é muito mais caro, né? Os materiais para fazer... Tu falou do pincel. Pincel é mais barato, daí é mais fácil, né? Todo mundo tem. Então, é um recurso, né? Que a ideia todo mundo fazer a arte, né? E conseguir, no final, ter a impressão do seu personagem, sabe? E isso que seria o barato, né? Também tem a questão de locação de espaço, tem tudo isso, né? Eu acho que o edital era o quê? Em torno de 15, 20 mil, né? Então, daí é muito pouco, né? Para trabalhar, pelo menos eu botei uma modalidade de 50 horas para a gente fazer. Então, eu acho que daí às vezes é mais vantajoso o pessoal, não sei, faz um workshop, faz alguma coisa mais em conta, né? Com todos os de divulgação, com todos e mais gente. Daí fica só uma aula introdutória, né? Daí fica tipo, você cada vez na internet e faz, né? Só que ali o pessoal da periferia que não tem condição, né? Que não tem uma impressora em casa, que não tem equipamento, né? Eu levei tempo para comprar minha impressora, mas enfim, a gente vai se dedicando para a funcionalidade que a gente atua no mercado, né? Mas eu vejo assim que às vezes tem essa complicação. Eu não sei também, né, se realmente isso é um fator, né? Por causa da distribuição de renda que é pouco, estou gastando mais em comprar material para a produção das artes, para contemplar os alunos, né? Então tem todos uns fatores, né? Não sei que isso diminui a característica de pontuação, né? Também. Eu não sei, isso aí também deve ser correlativo, né? O pessoal gasta, né, para dar um curso, né? Então, tipo, às vezes é bem complicado, né? Não sei. Também é visto, né? Deve ser mal visto também.
Eu não sei se Com certeza, a questão da distribuição do recurso dentro do projeto, ele é um fator, sem dúvida, tá? Quando a gente pensa, mesmo que é um projeto, a gente sabe que o custo é alto, então, assim, um projeto de 15 mil para fazer o trabalho que tu faz, ele seria mais para um workshop de experimentação. É o meu entendimento, assim, né? Por quê? Porque você vai precisar gastar com um material de publicidade, né? A publicidade do projeto, você tem que aplicar 10% de publicidade. Uma regra já está bem consolidada com relação a, no mínimo, 10% de acessibilidade. E não é só dizer que tem acessibilidade arquitetônica, porque a acessibilidade é muito ampla. Então, é importante ter pessoas que estão no meio, que são profissionais na área, para dar estrutura, né? Para tu saber antes de tu escrever o projeto e depois para tu executar ele. Porque mesmo que tu não tenha, tipo assim, mas eu não tenho nenhuma pessoa deficiente, enfim, eu não tenho um PCD ali comigo, o que eu vou fazer? Eu não preciso de acessibilidade. Precisa, porque o projeto precisa ser comunicado, né? Então, independente se tu tem uma pessoa inscrita ou não, que seja PCD, a comunicação tem que ser acessível. Então, a gente tem que colocar, no mínimo, legenda, disponibilizar vídeos em Libras e disponibilizar também audiodescrição, né? Tanto das imagens quanto dos textos. E tem N outras formas também de acessibilidade comunicacional, que daí, no caso, seria interessante tirar uma conversa com pessoas da área, né? Por exemplo, aqui a gente tem na sala a Mari, a gente não está com ela na sala agora, mas é uma pessoa que dá assessoria atrás dos bastidores, que é a Mara, que é a nossa audiodescritora. Então, assim, sempre antes de iniciar uma aula, eu converso com ela para saber como eu vou abordar o conteúdo, né? Assim também como eu e a Mari, a gente se alinha, porque a Mari olha para mim e fala, tá, eu não estou aparecendo no vídeo, eu preciso aparecer no vídeo. Então, a gente busca formas de atender isso. Isso é independente de ter alguém com uma necessidade dentro da sala ou não. A gente não pode mais focar só no eu tenho uma pessoa, eu preciso, eu não tenho, então eu não vou usar. Então, assim, tem que ter acessibilidade prevista, tem que ter comunicação, uma pessoa para fazer essa assessoria de comunicação, seja uma empresa de comunicação cultural, ou um jornalista, enfim, uma assessoria de imprensa. Mais de 50% do recurso destinado para compra de materiais também não é legal, então é preferível diminuir o tamanho da proposta do que tu vai executar, para tu não ter esse volume de gasto com matéria-prima, né? Meu material é caro, minha arte é cara, ok, então vamos fazer uma experimentação artística. 15 mil dá para fazer um dia de atividade, e daí eu vou demonstrar com a minha máquina e com um produto para um público. Aí tu ganha aonde? Tu vai ter que investir no público. Em vez de tu fazer uma oficina totalmente prática, né, de mão na massa, para 10 pessoas, e que tu precisaria gastar pelo menos 10 mil reais de matéria-prima, tu faz uma oficina, um workshop de experimentação, onde tu tem 30, 40, 50 pessoas olhando para você, fazendo o produto na máquina, e claro, aí a gente chama alguém da plateia, chama perto para assistir, para olhar. Então, isso é a expertise que vocês têm que ter na hora de construir o projeto. Né? De repente, a questão da divisão do dinheiro dentro do projeto é onde, às vezes, não é nem a ideia, não é nem o público, não é nem o nicho, é simplesmente o fato de concentração do recurso. Mas eu sou oficineiro, eu sou o proponente, eu sou oficineiro, e eu sou o cara que eu preciso tentar com todo o dinheiro na mão para comprar tudo. Cuidado, né? Não... Mesmo que não seja
Não estou nem falando assim, tipo, porque eu não vou sumir com o dinheiro, eu vou gastar ali nisso mesmo. Sim, a gente sabe, a gente está dentro do meio, a gente sabe que gasta muito dinheiro. Mas quem vai fazer análise e o edital traz regras, a gente tem que diluir. Então, assim, compra de matéria-prima não embute, por exemplo, no teu cachê. São situações, né? Então, compra de matéria-prima não embute no cachê. Divide em rubricas menores por itens, né? Segmenta esses itens. Não ultrapassa 30% ou 40% do valor do projeto total, nesse tipo de custo. Coloca, sim, pessoas que vão trabalhar a acessibilidade do teu projeto de alguma forma, principalmente comunicacional, né? Mas também acessibilidade atitudinal, né? Quais são as pessoas, né, que tu quer alcançar com o teu projeto, que tu falou de periferias, então é acessibilidade atitudinal, mas como tu vai trazer essas pessoas da periferia para fazer o workshop contigo, então tem que estar bem claro no projeto. A parte de divulgação, então quais são os materiais? Se eu estou na periferia, qual é o material mais adequado para chegar nessas pessoas? A rede social é suficiente? Eu preciso fazer um impulsionamento direcionado? Preciso ter verba para isso. Um carro de som, uma moto de som, não seria mais interessante chegar nessas pessoas? Cartazes, distribuindo cartazes na comunidade. A divulgação offline ela está sendo subestimada depois da pandemia. Só que ela é a divulgação que ainda mais funciona, né? O panfleto, o cartaz, a distribuição quase que porta a porta da informação ainda é o que funciona. A distribuição eu sempre penso, tu quer um público jovem, né, e vai direto nas escolas, né, não tem como, eu acho que é o melhor meio de atingir, né, nas escolas mesmo, sempre, é o que eu penso, né, que é onde que tá o público, o lugar de criança jovens para estar tudo nas escolas, não tem melhor, né. E quando tem dificuldade para deixar material dentro das escolas, enfim, aí a gente apela mesmo para as entidades do bairro, né? Eu até tenho o recurso de fazer cartazes, né? Daí não sei se talvez é um ponto negativo, que só ter um recurso, botei lá um valor para fazer, né, 10 cartazes, eu não vou precisar de mais de, sei lá, de 30, 40, eu vou botar em 2 escolas ali, onde penso que eu vou fazer o curso. Daí, então, tipo, não é ali naquele bairro, naquela, né, que eu vejo que precisam ser movimentado. Então, assim, às vezes eles pensam, não, ele vai poder comprar só 5 cartazes, só isso que ele tem de divulgação, porque às vezes não tem uma... como eu te falo, tem que botar mais gastos, mas não tem o porquê de eu sair, correr, anunciar, se está ali os professores, se está ali aonde já consegui a carta de anuência, você vai fazer aqui o curso legal, vai ser tudo ali, né? Então não tem como, tipo, eu vou gastar com divulgação de carro de som, como tu falou, ou divulgação na internet, ou alguma coisa, eu posso colocar no site, da organização do projeto, tudo, né? Mas às vezes é inviável tu gastar um dinheiro que tu pode comprar mais um produto, mais um produto ali para poder contemplar mais um aluno ali, mais uma cadeira, sabe? Daí tu tá gastando no material que tu já sabe que tem o teu público ali, já todo mundo tá, né? Isso aí que às vezes que eu não tenho, a discernimento de putz, né? Às vezes tem que gastar realmente, né? Eu sei que tem do PIC, ele fala, tu tem que gastar 10% da divulgação. Tá lá, é obrigatório, né? Uhum. Eu fiz a primeira vez, quando eu botei, eles falaram, tu não botou nada de divulgação. Não, que eu vou fazer online, vai ser legal. Daí não vou precisar gastar. Não, tu tem que colocar. Daí eu fui lá e tive que botar na marra. Daí eu falei, então eu vou divulgar na televisão, da SCTV, vi um valor lá que eles têm e botei o valor para poder fechar o projeto. Que é um gasto que eu acho que não seria necessário às vezes. Às vezes já está conectado com o público, né? Daí tu não precisa... A questão, assim, do edital público, do recurso público, é justamente porque, por ser um recurso público, ele é de todos nós. Então, todos nós queremos saber para onde nosso dinheiro está sendo aplicado, para onde ele está sendo direcionado. E é por isso que as gestões culturais, as gestões públicas, elas
meio que engessam essa parte, pedindo que, no mínimo, seja aplicado o X valor, né, uma porcentagem desse valor do projeto na divulgação. Por quê? Porque precisa ser o mais pulverizado possível, mesmo que teu público já seja um público, digamos, fechado, público escolar, que tu já tem anuência do espaço. Independente, tu vai ter que fazer divulgação massiva, né? Então, se para ti, por exemplo, e eu também não acho que seja errado só 5 cartazes ou 10 cartazes, por exemplo, porque realmente às vezes não tem necessidade de tu espalhar tão longe os cartazes, porque às vezes a pessoa não vai ter condições financeiras de chegar no lugar para fazer a oficina, né? Porque aí tem essa questão também, né? A oficina é gratuita, mas o vale transporte ainda custa um dinheiro, né? E não dá para chegar a pé ali, porque eu moro longe. Aí tem, às vezes, um gasto com alimentação também, tem que ser considerado, né? Mas, então, assim, pensa sempre em colocar a divulgação offline, seja cartaz ou panfleto, deixa o teu plano de mídia. O que tu vai fazer no Instagram, por exemplo? Eu vou produzir reels, eu vou produzir posts, um post por semana, vou produzir um reels por semana, vou separar R$100 para fazer um impulsionamento pago. Eu estou falando valores assim aleatórios, mas aí cada um tem que encaixar com relação ao valor do projeto, né? No Facebook, eu vou usar o Facebook, né? Eu vou, por quê? Porque no Facebook ainda tem, meu público, digamos, é mais velho, então eu vou usar o Facebook. Meu público é mais jovem, quem sabe eu não vou lá para o TikTok, né? Porque tem muita rede social. Vou fazer também lives falando, ou stories falando do projeto um mês antes. Isso tudo tem que estar escrito dentro do projeto, né? Exatamente aquilo que tu pretende fazer. Se tu produzir mais conteúdo depois disso, ok, mas o mínimo de conteúdo tem que estar previsto ali, mesmo que esse conteúdo não gere gasto. Mas aí, como é que eu vou botar custo, né, para o Instagram? Impulsionamento pago. Eu não sei trabalhar com impulsionamento pago. Procura um profissional de mídia social para fazer pelo menos um impulsionamento, né, uma difusão dessa tua matéria, para chegar a comunicar, né? Porque o órgão público, o gestor do edital, ele quer saber que realmente você divulgou que aquele recurso que saiu, seja do governo do estado, do governo municipal, do governo federal, tu conseguiu alcançar quantas pessoas, né? Para quantas pessoas você entregou esse conteúdo? Então, de repente, essa estruturação só, assim, né, que eu vejo. Da pré-divulgação já é uma coisa que a gente pensa em fazer, só que a gente não coloca. Eu não escrevi isso, né? De tipo, vou anunciar, vou antes, né? Antes de, claro, isso aí é óbvio, né? Daí acho que às vezes a gente não escreve, não, vai ter a divulgação, só vai ter a divulgação, só que tu não especifica, né? Que é antes, o que eu vou fazer na divulgação, tu só fala que vai ter divulgação, daí às vezes também isso já deve ser um prejuízo também de pontuação, né? No caso. Com certeza. Quanto mais detalhado vocês conseguirem colocar os processos de execução do projeto, assim, mesmo que ele não alcance uma pontuação super grande, mas o avaliador, pelo menos, ele vai saber o que ele está lendo ali, entendeu? Tipo, ele vai, o cara sabe mesmo fazer um projeto. Aqui, ele viu que ele vai fazer divulgação em mídias sociais, mas se tu só colocar divulgação em mídias sociais, começa a vir a pergunta: quais são essas mídias? Quantas são essas mídias? O que você vai divulgar? Quantas vezes você vai divulgar? Você vai fazer impulsionamento pago ou não vai? Sabe? Aí começa a gerar todo esse conflito dentro do avaliador. E ele segue as regras ali que estão escritas no edital. Tá bem claro, desenhado a proposta, vai ter nota máxima. Não tá, começa a cair pontuação. E isso é por critério, né? Então, às vezes, a proposta como um todo é muito boa, mas se analisar critério por critério, conforme o edital, vai perder. Se tu perder um ponto em cada critério, tu já perdeu no mínimo 5, 6 pontos. Né? Então, de 10, tu já tem só uma nota 4 na tua proposta. Então, esse pensamento vocês têm que ter, assim, deixar bem desenhado, bem alinhado, bem redondinho.
isso vem com a prática e com essa troca de ideia também, porque é isso, é trocar ideia. O que eu vou fazer de divulgação? Né? O que eu vou fazer de ação cultural? O que eu vou... Quem é que pode fazer a imprensa para mim? Poxa, eu queria chegar lá no blog do Jaime e colocar minha matéria lá. Eu quero ir lá na Rádio Itaberá fazer uma entrevista. Eu quero... Sabe? Tipo, porque entrevista de rádio não tem custo. A maioria que faz, tem canal cultural, se tu conseguir chegar lá e conseguir conversar com eles, eles aceitam a pauta e não tem custo. Só que tem que estar escrito no projeto. Aí como é que tu vai colocar ali? Mas eu vou colocar que eu vou para a rádio e de repente eu não vou. Aí tu escreve divulgação na imprensa local com... droga, me fugiu a palavra agora. Mídia espontânea. Tico e Teco, esse horário não estão batendo bem. Então, tu vai colocar lá, divulgação na imprensa local, rádio, TV, jornal. Em mídia espontânea. Mídia espontânea significa que tu vai encaminhar o material. Se eles vão publicar, chamar para entrevista e tudo mais, é outra etapa, aí não é responsabilidade tua. Mas tu pelo menos está dizendo que tu sabe que tu tem que escrever um texto, tem que escrever um release e mandar para eles para dizer assim, eu sou proponente do projeto, ou eu estou participando do projeto, tem projeto tal, que é financiado pelo governo, assim, assado, né? Mandar a pauta para eles. Uma pessoa que faz a assessoria de imprensa já tem esses contatos mais fácil. Mas se a gente não tem uma verba para contratar uma assessoria de imprensa, pelo menos lembrar de escrever no projeto, que tu vai lembrar de fazer um release, uma nota, uma videochamada, alguma coisa assim, para lançar para as mídias de comunicação da cidade, da região, enfim, né? É sempre interessante também ter vídeos na horizontal, né, para encaminhar junto com o material, principalmente quando vai para a televisão. Então, esses tipos de produtos de mídia de divulgação, tu consegue, às vezes, deixar pronto antes. Não traz custo para o proponente do projeto, mas é muito importante estar descrito dentro da proposta. Mais alguma coisa? Obrigado. Você, especificamente, a reunião de hoje era sobre a Lei Rouanet, não? Se der tempo ainda, a gente começa a entrar na Lei Rouanet, mas senão eu encaminho para vocês o material prévio, para depois a gente embarcar na próxima aula daí. Não, tudo bem. É que eu tenho umas dúvidas também sobre a Lei Rouanet, que tem o artigo 18 e 26 e 28. 26, aham. Isso, né? Que daí eu posso colocar meus projetos. Daí tem diferenciação, e eu sempre esqueço assim. Daí em qual artigo eu tenho que colocar o do audiovisual, né? Mas eu sei que tem, eu sei que tem meta assim para o audiovisual, para quem é primeiro proponente, tem uma margem estabelecida de até 300 mil, né, para primeiro proponente, assim, de primeiro projeto. Daí eu não sei se isso é certo que eu estudei. Eu coloquei um projeto a primeira vez, né, quando eu coloquei uma série de animação, né, para fazer os projetos piloto, isso lá em 2018. Daí eu reprovei e eles me deram um monte de nota do que eu tinha errado. Daí eu falei assim, putz, cara, eu fui muito mal. Só que eu não sabia que dava para corrigir, né? Daí depois que eu fiquei sabendo disso. E aí depois eu vi que hoje em dia tá mais tranquilo, assim, né? Tá bem segmentado ali certinho, tu vai no portal no Salic lá, tá bem tranquilo. Agora, eu não coloquei mais ainda, porque realmente eu vejo que é a parte de captação, né? No ano passado eu aprendi duramente como que é fazer a captação, sabe? Tipo, a gente bater em porta, muitas pessoas não querem nem falar com a gente, enfim, é bem complicado, assim, né? Mas aí eu vi que realmente daí eu estava vendo o pessoal que tem como ainda conseguir também dinheiro de pessoa física também, enfim, e aí eu estou tentando entender mais esse mecanismo, né? De viabilidade, né? Qual que seria para o audiovisual, qual artigo está mais propício, né? E não sei se mudou alguma coisa também agora no decorrer, né? Enfim. Eu tô terminando de estruturar um materialzinho, então que vai ser bem bacana assim para vocês.
e Ale- cai dentro dessa dúvida do Henrique, e eu vou falar que assim, ó, não é difícil escrever projeto, nem para o PIC, nem para a Lei Rouanet. Não é difícil você ser aprovado num projeto, nem para o Lei Rouanet, nem para o PIC. Infelizmente, o difícil é achar empresas que façam o aporte financeiro. Não é que não tem empresas para fazer aporte financeiro. É que tu também tem que fazer um material de divulgação para vender tua proposta depois. Porque, assim, não é só escrever o projeto, aprovou, tá lá com o número do PRONAC, e dizer assim, olha, eu tenho um projeto aprovado aqui, então, meu projeto é de 360 mil, tu podes fazer o aporte ali do teu imposto de renda e tudo mais, daí ele vai dizer assim, tá, o que eu vou ganhar com isso? Não, eu faço divulgação aí da tua marca. Onde? Então, assim, o plano de marketing daí desses projetos já tem que estar estruturado. Então, assim, eu acho, eu particularmente, eu admiro quem consegue somente trabalhar com Lei Rouanet e PIC, porque é mais do que ser um autônomo dentro das propostas culturais, mas deve ser também, assim, de uma intensidade de realização, acho que muito maior do que um edital municipal ou estadual, né? Mas eu acho que ainda a parte mais difícil realmente é tu ter um bom captador, ou seja, uma pessoa que tenha portas abertas, que saiba se comunicar bem de forma assertiva. Muitos captadores hoje trabalham só por e-mail, acaba não tendo aquele contato humanizado com as empresas. Tem que ter uma pessoa de marketing especializado assim, nessa questão, porque tu vai vender anúncios, na verdade, né? Assim, a grosso modo, tu vai vender anúncios. A gente tem aqui junto na sala o Celso, que é uma pessoa que é especialista na área de captação. E se ele quiser dar uma palavra aí das experiências dele nesses tempos todos aí que ele tem de atividade, porque para mim, pessoalmente, eu acho que a captação é mais difícil. Eu não acho difícil escrever uma proposta e aprovar ela e tá com tudo redondinho e acertar o artigo e tudo mais. Ainda mais que realmente, como tu falou, Henrique, a plataforma hoje está bem detalhadinha, é muito fácil de visualizar. Ainda tem o quê? Tem a transparência, né, da Lei Rouanet, que consegue ver todos os outros projetos escritos, e pode se basear pelo que foi escrito ali para escrever o teu, né, mudando a temática, mudando as atividades, enfim, mas você consegue ter ali já os projetos totalmente prontos. Pega todos os projetos aprovados, faz um filtro ali dentro da tua área, está com o projeto formatado, aprova, é muito fácil. Mas ter um bom captador, um bom plano de marketing, eu acho que nesses casos é o segredo, né? E daí tentar consolidar as parcerias de empresas. Celso, por favor, tenha a palavra. Me perdoe por estar com a câmera desligada. Estou com problema na minha câmera no meu Note. E eu quero colaborar da seguinte forma. Quando a gente faz uma apresentação tipo Lei Rouanet, a minha sugestão é criar uma estratégia, um plano bem ousado, assim, né? Eu costumo fazer um plano bem ousado. Eu uso no mínimo 5 formas de captação para um projeto, e não simplesmente a captação tradicional, né? Da Lei Rouanet, coisa e tal. Então, o que eu faço? Eu tento apresentar o mesmo projeto em várias instâncias, né? Por exemplo, a lei vai ter a lei municipal de Blumenau. Vai abater do ISS, PTU, coisa e tal, o pessoal está vendo ainda, está em discussão, está sendo analisado já há um tempo lá, vai ter. Aí tem o PIC estadual, e aí tem a lei federal. Se tu analisar e fizer o mesmo projeto dimensionando nas regulamentações, tu apresenta o mesmo projeto para o mesmo empresário em 5 instâncias, em 5 impostos diferentes. Entende? Isso faz parte de uma grande estratégia. A outra é que, assim, as pessoas elas se detêm em lucro real.
Então, assim, quem é captador, quem sai para captar, ele pode captar direto, faz a captação direto nas empresas de presumido, entende? Então, assim, a maioria das pessoas, elas colocam três formas de patrocínio, né? Geralmente, elas usam a mesma nomenclatura. Eu já uso uma nomenclatura temática, conforme o projeto. Então, eu crio uma nomenclatura temática para fugir do trivial, do normal, do coisa. Aí eu crio não a prata, a bronze e a ouro, eu crio cotas de apoio, que são aquelas cotas para aquelas pessoas que não têm muito imposto ou não têm muito recurso para patrocínio direto, que são cotas baixinhas, né? A gente faz a captação em 10, 12 vezes, parcelando no cartão, para ter constância, né, e coisa e tal. A captação eu desenvolvo ela toda feita com a temática, isso atrai bastante, tá? E a gente faz toda ela parcelada, quando é direto, né? E existem outras formas que a gente concilia e que a gente usa para captação. Eu faço parte da ABCR, né, que é a Associação Brasileira de Captadores. E quando é nos ministrado e os cursos e o que a gente trata entre nós, captadores lá, que existem 52 tipos de formas de captar. Então, isso, assim, as pessoas não se dão conta disso, né? A visão que elas têm é Lei Rouanet, abate do imposto de renda, né? Lucro real. E a outra coisa é assim, pessoal, se vocês soubessem, se vocês analisassem isso que a nossa teacher estava falando agora, Tayana, a Thay estava falando sobre olhar lá no Comparar ou no Salic Web, ou lá no Salic, e tu vê ali os patrocinadores, coisa e tal, tu vai ver que tem projetos que têm centenas de patrocinadores. Aí eu disse, mas como assim centenas? É que eles fazem um trabalho que nós, a grande parte eu me coloco em conjunto, entende? Que não fazem a captação pessoa física. Então, eu tenho toda uma estrutura montada de simulador, de site, de estratégia que eu faço nas redes sociais e que eu envio para as pessoas para captação pessoa física. Entendeu? Porque existe um prazo específico, é totalmente diferente do lucro real. Então, tudo isso aí, e outra, depende da estrutura que tu faz, tu tem aquele patrocinador todos os anos o projeto que tu indicar para ele. Então, aos poucos, assim, o primeiro ano conseguiu 20 patrocinadores, pessoa física. Segundo ano, 30. Aí, quarto ano, quando tu vê, tu tem 5 anos, tu tem 100, 200, 300 captadores, que todo ano vão destinar o dinheiro deles dos impostos. Então, tudo depende de uma estratégia de captação. Um plano bem feito, bem pensado, que tem que ter, como a Thay falou, tem que ter um bom plano de divulgação. Esse plano de divulgação ele tem que ser um pouco aberto, porque toda negociação que tu faz quando tu vai captar com uma grande empresa que destina uma verba maior, que seria o patrocinador âncora, o principal, digamos assim, tu vai discutir com o departamento de marketing dele. Então, tu tem que ter noção de marketing, de como fazer para que esse plano de divulgação que tu fez para o projeto seja possível discutir com o departamento de marketing daquela empresa. Porque, querendo ou não, tu não vai desenvolver um bom projeto se não tiver patrocinadores. Se tu conseguir conciliar em que ele ganhe, entre aspas, né, que ele ganhe notoriedade, aqueles que sabem usar o marketing, vai ser importante. Desculpe me alongar. Imagina, a tua fala, assim, é isso aí mesmo, gente, assim, ó, o Celso tem muita experiência nesse segmento, né, nessa área de captação, e é por isso que eu falo, assim, ó, se tu não tem alguém com experiência para trabalhar contigo sobre isso, com certeza tu não vai conseguir captar. Porque, como o Celso falou, as empresas estão interessadas em, querendo ou não, lucrar em cima daquilo que elas estão fazendo contigo. Né? Elas estão te dando o aporte financeiro,
e elas também querem aparecer. Então, uma grande empresa, o principal aportador financeiro ali do teu projeto, que ele quer saber o que ele vai ganhar com isso. Aí não adianta tu chegar, como o Celso falou, com essa coisa do... Eu comecei a rir quando tu falou em prata, ouro e bronze, porque eu recebi para analisar, eu recebi uma proposta com venda disso, daí eu falei, tá, mas e se não me interessasse isso, né? Eu fiquei pensando como uma empresa, né? E se isso não me interessasse, e agora? Estava muito limitado na questão, assim, de, tipo, 50 mil reais, 10 mil reais, 5 mil reais, né, grosso modo, assim. E o plano de marketing, uma equipe de marketing, nesses casos, além de uma pessoa que tenha experiência em captação. Eu volto a falar, é o caso do Celso. O Celso tem uma trajetória nessa área, ou seja, já desenvolveu métodos para fazer a captação, porque já deve ter levado muita porta na cara, já deve ter tido dificuldade de conseguir patrocínio, até tu aprender o caminho das pedras, né, como se diz. Que é a mesma coisa da questão do edital municipal e estadual. O grande problema dos projetos é a falta de detalhamento das ações. Os projetos de editais municipais e estaduais. Quanto mais detalhado, mais consciente daquilo que tu vai desenvolver, maior a chance de ter uma pontuação mais alta. Isso não significa que tu vai ser aprovado, porque pegar um edital Elizabeth Anderle, às vezes tem 1.200, 1.300, 1.500 inscritos e não tem isso tudo de recurso para distribuir. Então, às vezes, tu é lá, tu atingiu 100% da nota, mas tu tá lá como suplente ainda. Sei lá. A mesma coisa vai acontecer com captação. A captação de recursos tem projetos maravilhosos que a gente para analisar a transparência das plataformas e eles não estão conseguindo captar. Por quê? Ou porque perderam aquela solidez tipo, não conseguiram consolidar um patrocinador maior com constância ao longo dos anos. Aí por quê? Tem que parar para avaliar isso tudo, né? Aí exige uma equipe de marketing, avaliação desses processos. E sem essa equipe, não adianta. Eu sou bem honesta falar, assim, não tem captação de recursos se não tiver esses conhecimentos. Então, o Celso comentou lá no início que ele vai trazer para a gente, Celso, eu vou fazer propaganda tua agora, vai trazer para a gente curso, oficina de captação de recursos. Gente, isso é muito importante, ainda mais assim, para o futuro. Hoje vocês estão aqui caminhando editais menores, mas para o futuro, né, é muito interessante, assim, ter isso. Por quê? Porque eu sempre falo que, às vezes, um projeto cultural, se tu tem boas parcerias, e às vezes conhecimentos com empresários, pessoas físicas, donos de bar, lanchonete, enfim, às vezes tu consegue recurso para desenvolver o teu projeto cultural sem a necessidade de um edital específico. Mas o conhecimento desse edital é muito importante, porque vai fazer com que tu construa um projeto sólido para apresentar para essas pessoas e dizer, não, eu entendo disso aqui. É a mesma coisa que fosse um vendedor, um vendedor de uma marca, ele tem que entender da marca dele, que ele está vendendo, para chegar lá no cliente, e o cliente, opa, vou comprar essa ideia aí, vou botar aqui para vender no meu negócio. É a mesma história. Então, a parte da Lei Rouanet, PIC, que é captação de recurso, e se Deus quiser, Blumenau vai colocar também o mecenato aqui, aí a gente vai ter também aqui em Blumenau, isso, tem que ter uma equipe especialista no negócio, né? O projeto de edital municipal e estadual, mas sim, acaba sendo mais simples do que os editais maiores, né? Porque o Rouanet, até por conta do aporte, né, financeiro, que às vezes é muito alto. Isso, e também é independente, se tu quiser pedir apoio para 50, 60 mil reais, também não tem problema nenhum, né? Mas tem projetos ali que estão captando milhões, né? E a Lei Rouanet, ela traz assim bem explicadinho agora essa questão dos valores,
os valores para quem está iniciando, para quem está fazendo o primeiro projeto, primeira captação, a diferenciação dos artigos, né, o que enquadra no artigo tal ou tal, a captação de valores maiores, assim, até, sei lá, 14 milhões, vou colocar ali, né, projetos gigantescos, enfim, são vários detalhezinhos, assim, que isso é tudo uma construção dentro da nossa trajetória de estudo. E, enfim, cola no Celso. Cola no Celso. Para quem está, né, o Henrique ali que falou que está querendo essa parte de captação de recursos, troca uma ideia com o Celso, que eu tenho certeza que tu vai ter aí uma luz bem grande com relação aos captadores, porque é aquilo que eu falei, gente, eu posso dar a noção para vocês todinha de construção de projeto, mas se vocês não tiver, no caso da captação, se não tiver um bom captador e uma boa equipe técnica do lado, o projeto vai estar aprovado, vai estar ali, não vai ter recurso para desenvolver. Quem mais? Gostaria agora de trocar uma ideia com a gente? São 8h30. A gente vai no máximo até as 9. Deixa eu ver aqui. Maurílio quer trazer alguma fala para a gente sobre as propostas? Trazer alguma experiência aí, vocês trabalham bastante por conta própria, você e a Sandra. Será que o Maurílio está me escutando? Estou, agora sim. Anotei umas perguntas mais básicas aqui. Por exemplo, né, no meu caso, que a ideia é um livro, né? Sobre, né, se nesse projeto, né, eu coloquei, o livro vai ter aproximadamente 120 páginas, né, e eu fizer um livro de 150, eu fizer um livro de 100, né, como é que isso funciona? E caso o projeto não seja aceito, né, se pode apresentar ele de novo num futuro, aquele mesmo projeto, fazendo as revisões, é outra pergunta. E sobre o portfólio, né, eu não tenho muito portfólio nessa área, né, eu escrevi um livro, né, não sei se isso é suficiente para isso, e outro ponto, no edital ali eu estava lendo, entrando, fazendo a inscrição como pessoa jurídica, né, tem um último item ali dos documentos, que é o item I, demonstrativo, o penúltimo, demonstrativo de atendimento aos requisitos para transferências no Estado. Se tu sabes dizer o que seria isso? Esse último é um daqueles monstrinhos, né, que eles passaram a incluir dentro dos editais. Eles sempre existiram, só para vocês entenderem. Desde que é feito qualquer tipo de licitação pública, esse documento ele sempre existiu, mas sempre era organizado direto pela área licitatória, ou seja, pelo setor de compras do município, do estado. Só que aí acharam em algum momento que ele precisava estar explícito, lógico, porque se eu estou sendo cobrada por um documento, eu tenho que saber o que é esse documento, né? Então, ele passou a integrar os editais e passou a ser uma responsabilidade do proponente, né? Caçar esse documento e colocar ele dentro do projeto. Eu vou colocar o link para vocês no grupo, eu não sei se eles colocaram no edital do Elizabeth Anderle, mas é como você tira uma CND, tu vai entrar dentro do portal do DART, das transferências, e vai fazer a emissão do documento. Se ele apontar ali que você está com alguma pendência, porque pode ser que assim, por exemplo, vai aparecer uma pendência de um órgão de iluminação pública, que no nosso caso aqui é a Celesc, mas de repente vai aparecer um outro órgão que é lá de Florianópolis, tipo, tem nada a ver com a gente aqui, mas está lá, dizendo que eu não estou regular no banco de dados deles. Aí eu tenho que entrar no site deles, eu tenho que dizer, olha, eu estou tentando emitir a DART,
para vocês regularizarem, é tudo por e-mail. Pelo menos era até ano passado, tá? Aí você vai entrar lá, vai pedir, eles vão regularizar, tu emite a DART, e daí aparece lá tudo bonitinho. Né? Assim pode aparecer, por exemplo, da Kazan. Ano passado eu fui emitir a minha DART e disse que eu estava com pendências na Kazan. Nem uso Kazan, a gente tem Samai aqui. Aí eu tive que fazer esse processo, entrar lá e dizer para eles, olha, eu estou emitindo a DART e está dizendo que eu tenho uma pendência de regularização com vocês. Aí eles, enfim, passam os teus dados, CPF e tudo mais, CNPJ, eles fazem a atualização do sistema e daí tu emite a DART normal. Se no edital tiver escrito que você pode emitir a DART com uma mensagem, que tem uma mensagem específica que dá em cima que você não tem cadastro e tudo mais, se o edital aceitar, também pode ser essa impressão dessa tela, né, desse print de tela, digamos assim. Mas, a grosso modo, é como se fosse mais uma CND, né, mais uma certidão de negativas. Né? Então, a DART é isso. E ela sempre existiu no meio, na linguagem do juridiquês dos editais, a gente só não sabia que ela era emitida e verificada antes. Agora, então, a gente sabe que a gente tem que estar regular com isso também. Imagino que, é uma suposição, que é essa questão das pessoas se mudarem de endereço, e hoje a gente está sobre a jurisdição do Samai, amanhã está no Kazan, aí eu saí devendo para o Samai, daí eu fui dever para Kazan, daí voltei para o Samai. Então, eu tenho essas questões, assim, né? Então, é meio que um local onde centraliza essas regularidades. Mas é um documento como uma CND. Eu vou pegar depois o link e boto no grupo ali para vocês já. E é importante vocês terem todas essas documentações ali sempre atualizadas. Quando eu digo sempre atualizadas, é todos os meses. Todo mês entra, baixa tudo de novo, todo mês. Porque se a gente espera, às vezes, para fazer emissão só na hora de subir na plataforma do edital, pode dar um bug na plataforma lá da CND, seja ela qual for, e tu não conseguir emitir a CND no prazo. Da Receita Federal é sempre um festival de página não funcionando, sempre. Todos os meses, se vocês entrar, pelo menos, acho que uma semana, cada mês a página da Receita Federal não vai funcionar. Então, isso acaba deixando a gente super aflito quando a gente vai apresentar um projeto. Então, se tem uma coisa que, desde que eu tenho lembrança, assim, né, da minha jornada dentro do Fundo de Cultura, eu sempre dizia, primeira pasta que tu vai desenvolver, uma pasta com teus documentos pessoais e manter atualizado. Em quanto tempo atualiza esses documentos? Mensalmente. Mas ele tem validade de 180 dias. Mensalmente. Vai lá e atualiza. Né? Porque tu sempre vai ter vários documentos. Gente, agora é aquela parte do vamos ensinar o errado pelo lado certo. São vários documentos que você vai ter guardados. Se em algum momento tu der uma escorregada e ficou devendo para alguém, tu ainda tem uma certidão válida. Pelo menos para te salvar naquele momento. Porque também, se a gente não tiver dinheiro para pagar as contas, o que adianta, né? Então, isso é uma coisa que já salvou muito proponente no Fundo de Cultura, de deixar as certidões sempre atualizadas, porque como ela tem um prazo grande, né? E se você vai emitir todo mês, ela vai vir sempre com 30 dias para frente, né? Então, você sempre vai ter uma certidão com bastante prazo atualizado. Já a de fundo de garantia, ela é um prazo bem curto de 15 dias, se eu não me engano. Então, essa daí já é interessante você estar atualizando ela com mais frequência. Mas é mais difícil, né? Só para quem tem empresa mesmo, que pode dar algum problema do FGTS. Pessoa física já é mais difícil, o MEI também, porque já está incluído nos impostos, né? Ainda mais se ele não tem funcionário. Aí agora eu vou puxar as outras perguntas. Sim, podes reapresentar a proposta quantas vezes tu quiseres, se ela não for aprovada. Se ela for aprovada e executada, aí tu precisa observar o edital, se ele permite ou não tu reapresentar ela. Geralmente ele permite reapresentar se ela for uma continuidade, né? Isso independe, aqui no município é assim, no estado também é. Então, eu fiz a edição do livro. Primeira edição, ela tinha 100 páginas. A próxima edição agora, ela vai vir com um volume extra, dentro de uma caixa, numa box e tal, bonitinho. Então, essa é a segunda edição. Então, são projetos diferentes. Já mudou a característica do projeto, ele pode ser representado, mesmo tendo
a grosso modo, o mesmo conteúdo. E a outra pergunta do Maurílio é sobre a questão de apresentar o portfólio dele, que ele escreveu apenas um livro, mas ele vai apresentar a proposta, né, agora de mais um outro livro. Mas coloca também suas atividades culturais de outras esferas, né? Mesmo que não sejam voltadas... Peraí, eu vou dar um pause porque o Maurílio saiu. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver se ele vai conseguir voltar. Deve ter caído a bateria dele. Ele chamado Maurílio, estás entre nós? Ih, travou meu computador também. Acho que ele ficou sem bateria. Eu vou dar um pause no Maurílio. Quero saber, enquanto ele tenta entrar de novo, se alguém tem quer colocar alguma pergunta no meio dessa nossa conversa. De repente, a dúvida, né, que surgiu ali traz uma resposta para vocês também. Senão eu quero esperar um pouquinho o Maurílio para terminar a parte dele. Enquanto o Maurílio não volta, eu vou ficar falando um pouquinho da minha vida. Gente, eu tô com o nariz bem entupido. Tá bem assim, daqui a pouco eu tô falando bem adaselado, assim. Então o vídeo vai ficar maravilhoso, né? Já vai ficar maravilhoso com o curativo que tô na cara. E tá começando a ficar bem congestionado. Mas não reparem, por favor. Tô bem contente de estar aqui com vocês. Tô bem contente de eu estar bem para estar aqui com vocês, né? O Henrique falou ali que às vezes cai o sinal. Conexão com a internet. Eu tinha dado uma travada aqui também. Mas eu acho que o do Maurílio foi falta de bateria no celular. Posso eu aproveitar e fazer uma pergunta com relação a livro? À vontade. Por exemplo, uma pessoa que nunca escreveu livro, ela pode escrever? Como que vai ser a referência dela se ela nunca escreveu? O portfólio dela, tipo, não vai ter nada nessa área porque ela nunca escreveu um livro antes. Aí como que ela desenvolve esse portfólio? Bom, primeiro é estruturar ele dentro das participações que essa pessoa tem na área cultural. Né? A gente está falando do edital cultural. Então, estruturar o portfólio nesse sentido. Segundo, pensar e verificar assim, ó, a tua capacidade de executar aquele produto. Tuas formações, teus cursos, teus envolvimentos com outros projetos. Outra coisa que vai agregar daí, né? Tipo, aqui a gente está montando o portfólio, então tu vai apresentar aquilo que tu tem, né? Não assim, o primeiro projeto, é minha primeira proposta. Não é errado falar isso dentro de uma elaboração de projeto, né? Então, tu pode sim montar o teu portfólio, mesmo que ele não tenha ainda essa construção voltada para a literatura, para o livro, e apresentar os trabalhos que tu faz junto à cultura, né? Ou que tu já fez, ou teus estudos, teus conhecimentos, as tuas vivências por territórios, né? Por exemplo, povos de terreiros, né? Que às vezes estão em centros de umbanda, candomblé, que existe festividades religiosas, assim também como as festividades religiosas de outras religiões, igrejas, enfim, e a pessoa de repente quer escrever sobre isso, né? Ela nunca escreveu um livro, mas ela tem a vivência, a participação dela dentro
daquele território, daquela comunidade. Então, isso tudo pode estar envolvendo o portfólio. Nada. Oi, Maurílio, voltastes? Desculpa, acabou terminando a bateria, né? De novo. Imaginei. Tá, vamos retomar. Vamos retomar. O que eu estava falando contigo mesmo, Maurílio? Era sobre o portfólio, né? Se eu não tinha portfólio suficiente nesse caso, e sobre o número de páginas do livro, se não for o que for, no projeto não for correspondente. Tá. Com relação ao portfólio, cabe já uma continuidade daquilo que eu estava falando ali, da pergunta da Mari, que casa a mesma resposta, que é colocar todas as atividades ligadas à cultura que tu tens, né? Eu já tenho um livro escrito, um livro publicado, tudo bem. Eu tenho o quê? Eu faço coordenação das oficinas tais, eu tenho esse material, enfim, tudo que é relacionado à criação, à cultura, ao design que tu está desenvolvendo. Eu tenho alguns cursos relacionados àquilo que eu estou escrevendo, seja cursos de oficinas, cursinhos pequenos, vivências, enfim. Coloca dentro desse material, né, desse portfólio. Então, mesmo que não seja um portfólio mega embasado, assim, só no livro, mas ele traz essa característica cultural e vai fazer com que o avaliador veja que você realmente caminha na área da cultura, né? Que tu não saiu do sofá da sala e resolveu fazer um livro, né? Às vezes acontece, né? Mas, assim, a grosso modo, vai apresentar tudo que tu tem de trabalho da cultura. Celso, boa noite para ti, obrigada pela participação. O Celso está indo embora. Boa noite a todos, boa noite, perdão por sair antes. Tchau, não tem problema, Celso, obrigada. E com relação à questão do número de páginas, vai funcionar da mesma forma como a readequação de um projeto de qualquer outra demanda do projeto. Você vai prever, você tem um livro que está, entre aspas, está ali o boneco do livro, está rascunhado e tal, ele ainda vai passar por revisão, editoração e tudo mais, ele pode ter maior ou menor número de páginas, a menos que tu já tenhas isso tudo pronto e que tu vai apresentar tudo pronto no projeto, né? Aí também é uma questão de os serviços que tu vai contratar. Então, uma coisa tem que estar bem alinhada com a outra, né? Eu preciso contratar ainda editoração e tudo mais, então eu vou deixar claro no projeto que estamos prevendo, hoje o livro está com 100 páginas, ele pode alcançar até 120 páginas ou menos, né? Mas ele vai, quando a pessoa pegar o produto final, ela vai ver, opa, não, realmente, que ele apresentou o boneco, tinha 100 páginas, deu 96 páginas no final, porque foi feita a editoração, foi tirado algumas informações ali que durante o processo de revisão foi necessário, ou ele foi para 112 páginas, porque se encontrou mais conteúdo ali para apresentar, isso não tem problema, isso não prejudica uma análise de projeto. E nem prejudica na prestação de contas, tá? Ou pelo menos não deve prejudicar. Isso aí, porque daí são dois tipos de analistas diferentes, né? O parecerista, ele vai visualizar o produto que tu vai entregar. E a prestação de contas, o avaliador da prestação de contas, vai comparar aquilo que tu prometeu e aquilo que tu entregou. Mas se tu tiver bem descrito lá dentro as atividades ainda, os passos de atividades que precisam ser feitos para o teu livro ficar pronto, fica claro que ele era um produto ainda em desenvolvimento e que ele teve um refinamento e no final ele teve uma pequena modificação. Diferente seria se eu prometesse um livro de 50 páginas e entregasse um livreto de 12, né? Então, aí sim, aí seria uma coisa assim muito discrepante. Mas fora isso, não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, trouxe uma mensagem. A Liliane está perguntando sobre o formulário de presença. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Porque eu acabei não me atentando a separar o link para vocês, apesar que eu acho que o link já está lá no grupo, é um link aberto, tá, gente? Se você subir um pouquinho a conversa, você já vai encontrar a lista de presença, é a mesma, porque ela vai formatando as datas
automaticamente. Então, para cada aula, ela já vai formatando as datas do lado e quem esteve presente em cada uma delas. Bom, queridos, olha, eu gostei bastante desse papo que a gente teve hoje, né? E eu não vou entrar hoje em Lei Rouanet, apesar da gente já ter dado uma pincelada aí com a ajuda do Celso. Mas, a grosso modo, projetos eles seguem a mesma linha de raciocínio. Tudo que foi falado aqui serve para qualquer edital, serve para qualquer linha de patrocínio, seja municipal, estadual ou federal, e serve também para mecenato, né, PIC, Lei Rouanet e tudo mais. Então, não tem diferença. A elaboração do projeto ela é igual para qualquer instância. O que vai diferenciar o dinheiro vai estar disponível já quando tu escreve o projeto, e outras o dinheiro só vai estar disponível a partir do momento que tu tiver um bom captador e empresas e pessoas que acreditem no teu potencial também. Né? Então, essa é a diferença. Fechou por hoje? Eu vou disponibilizar amanhã, provavelmente ao longo do dia, um material de leitura da Lei Rouanet já para vocês ficarem estudando ele, enfim, para até a próxima semana, na próxima aula pelo Meet. E a gente faz sempre, eu acho que agora daqui para frente é importante a gente ter sempre uma rodada de conversa assim, porque como vocês, e muitos de vocês estão nessa construção de projeto, é importante que vocês, conforme as dúvidas vão batendo ali na porta de vocês tragam para a gente tentar elucidar, né, melhorar. Quem não se sente confortável para falar aqui no Meet também, gente, o grupo está aberto, pode escrever lá dentro, pode me chamar no privado, não tem problema nenhum. Se às vezes eu demorar a responder, ou é porque eu estou nessa situação aqui, que eu estava meio cheio de remédio, não estava raciocinando leve, ou então, porque, enfim, está na demanda, mas eu chego lá, tá? Eu sei que eu estou devendo resposta para a Liliane, ó, tá aqui, Liliane, eu não esqueci, eu vi a tua mensagem, obrigada, e tá ali tá aqui na porta, amanhã é a tua hora, eu vou te responder, tá bom? Não deixo ninguém para trás, não. Um beijão, eu vou parar a gravação, e vocês estão dispensados. Eu que agradeço, imagina, vocês é que são a aula aqui para mim. Boa noite, gente.